Recentemente, nos últimos anos, assim, no Enem, a gente tem percebido que as questões de genética têm começado a ser um pouco mais exploradas, tá? Do que elas eram exploradas até então. E aí tem aparecido algumas coisas de cálculo de probabilidade, tem aparecido também algumas questões que estão associadas a doenças genéticas, né? Alterações cromossômicas, como é o caso da questão 121, tá? Vamos dar uma lida aqui nesse enunciado. Em pacientes portadores de astrocitoma pilocítico, um tipo de tumor cerebral, o gene BRAF se quebra e parte dele se funde a outro gene, o QIAA 1549. KIAA 1549. Então, presta atenção nisso, ó. Você vai ter um gene se quebrando e se fundindo a outro gene, tá? Para detectar essa alteração cromossômica, foi desenvolvida uma sonda que é um fragmento de DNA que tem partículas fluorescentes capazes de reagir com os dois genes, fazendo cada um deles emitir uma cor diferente. Em uma célula normal, como os dois genes estão em regiões distintas do genoma, as duas cores aparecem separadamente. Já quando há fusão dos dois genes, as cores aparecem sobrepostas. Então, o que acontece? A gente tem dois genes, né? Quando esse gene BRAF ele se quebra, ele vai se ligar a esse outro gene, o KIAA 1549. Esses genes, eles estão em cromossomos diferentes, tá? Eles não estão no mesmo cromossomo. Quando você tem a quebra do gene BRF e ele se liga a outro gene, você vai perceber, tá, que naquele cromossomo onde está o gene KIAA 1549, uma alteração no padrão de cor, né? Essas duas cores vão aparecer sobrepostas porque os genes estão ali juntos. E o que acontece, gente? Qual que é o nome desse processo, né? Dessa modificação? Ele está perguntando pra gente, né? Alteração cromossômica presente nos pacientes com astrocitoma policítico é classificada como uma estrutural do tipo deleção? Não, porque a gente não está vendo a perda de um pedaço, né, do cromossomo, ele não está desaparecendo, tá? Uma euploidia também não é uma euploidia, né? A euploidia ela acontece quando você tem uma alteração no número de cromossomos, também não. Uma duplicação, também não, tá, gente? Uma duplicação você teria aí um pedaço de um cromossomo sendo duplicado. A gente está trocando um pedaço de cromossomo de lugar. E ele fala também uma neuploidia, também não é uma neuploidia, porque você não tem uma alteração do número de cromossomos, tá? E uma mudança, né? Uma alteração cromossômica do tipo estrutural, do tipo translocação. Sim, tá? É uma mudança estrutural do tipo translocação. Dá uma olhada na imagem que eu coloquei aí. A gente tem dois cromossomos, né? Eu peguei aqui um cromossomo que não são necessariamente os cromossomos onde os genes que estão citados no enunciado se encontram. Então, tem o cromossomo 4 e o cromossomo 20. Perceba que um pedaço do cromossomo 4 se liga ao cromossomo 20 e um pedaço do cromossomo 20 se liga ao cromossomo 4. Então, a gente tem esse processo de translocação acontecendo, que é um pedaço de um cromossomo passa para outro cromossomo, tá? E aí você vai ter necessariamente modificações genéticas ocorrendo. Então, a alternativa correta para essa questão aqui é a letra E, estrutural do tipo translocação.